Bem-vindo à edição de quinta-feira do Manhã Girassol. O calendário assinala hoje, 2 de abril de 2026, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, um transtorno que continua a desafiar muitas famílias no nosso país. É, de resto, um dos assuntos que vai marcar o nosso programa hoje. Mas, para além deste tema, temos outras que lhe vamos contar até bem perto da hora 9 aqui na TV e também da Girassol FM, onde estaremos também. O Manhã Girassol já está no ar. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Girassol. Vamos começar com o retrato do trânsito, a primeira fotografia de como andam as coisas em algumas vias aqui da nossa cidade capital. Na rua nós vamos estar pela primeira vez nesta edição com o Centro Integrado de Segurança Pública. E temos nesta altura a primeira via. Começamos no município de Cacoaco, na estrada direita deste município, onde o trânsito faz-se tranquilamente. Nesta altura, nos dois sentidos, não há engarrafamento para os automobilistas que nesta altura rumam em direção ao município, nesta altura rumam em direção à Petrangol, e também para aqueles que saem deste ponto e vão neste exato momento em direção à Vidrula ou vão mesmo chegar à província do Bengo. Vamos olhar para uma outra via. Nesta manhã de quinta-feira, estamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário no Largo 1º de Maio, na Avenida Ho Chi Minh. O movimento rodoviário está facilitado para aqueles que nesta altura deixam a Diolinda Rodrigues e vão em direção ao Ho Chi Minh, e os que saem da Ho Chi Minh e seguem neste exato momento em direção ao São Paulo. Vamos olhar para mais uma via. Estamos precisamente na Avenida 21 de Janeiro. O trânsito neste exato momento está favorável para os automobilistas que deixam a zona do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e rumam em direção à zona do Gameque, e os que saem deste ponto vão em direção ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro ou vão mesmo ao centro da cidade para a zona da Mutamba. O trânsito já começa a ficar carregado, já começa a criar alguns constrangimentos, e constrangimento mesmo é o que observamos aqui na Diolinda Rodrigues, ao pé da Angomarte, o trânsito completamente carregado nos dois sentidos. Para os automobilistas que saem nesta altura da Vila de Viana e vão em direção à província de Icolibengo, a situação é mais complicada. Em anda para anda, o trânsito está duro, já a complicar a vida dos automobilistas que se fazem nesta altura, neste ponto da Diolinda Rodrigues. E no sentido oposto, para os que vão em direção ao Largo 1º de Maio, as coisas também não estão facilitadas. Mudança de via. Estamos na Avenida 4 de Fevereiro. Aqui o movimento rodoviário é fluido, é descongestionado, não há engarrafamento, não há constrangimentos nesta altura. É só deslizar, é só escorregar. Isto nos dois sentidos. A mobilidade rodoviária recomenda-se neste exato momento aqui na Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal. Regressamos ao município de Cacoaco. Estamos agora aqui na zona da Simangola. O trânsito é carregado para os automobilistas que nesta altura vão em direção à Vila de Cacoaco, e os que saem deste ponto e seguem viagem em direção à zona da Petrangol vão certamente pegar a rua Ndundumba no Sambizanga ou vão desviar para pegar a zona do Porto de Luanda. O trânsito é mais fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento. É o trânsito em tempo real no Manhã Girassol com o Centro Integrado de Segurança Pública, quando são 7:06 em todo o espaço nacional. Estamos na estrada direita da Samba. Aqui o movimento rodoviário faz-se tranquilamente nos dois sentidos. Encontramos apenas aqui o engarrafamento. As coisas começam a ficar complicadas, mas não é o trânsito habitual que temos já estado a observar sempre que passamos por este ponto, tanto com o Centro Integrado de Segurança Pública como também com os nossos colegas, o Ernesto Jaime e o Simão João. Nesta altura recomenda-se o trânsito na estrada direita da Samba nos dois sentidos. Regressamos à Diolinda Rodrigues. Estamos agora na zona da Shoprite. Aqui o trânsito não é tão fluido, mas também não está tão carregado nesta altura. Os automobilistas ainda vão fazendo a viagem tranquilamente, tanto para aqueles que saem do Largo 1º de Maio e vão em direção à zona de Viana, saem também da zona do Palanca, do Golfo 2 e seguem em direção à Viana. O trânsito não está tão congestionado neste exato momento. No sentido oposto, os que saem neste exato momento da Vila de Viana e seguem viagem em direção ao Largo 1º de Maio, passando certamente pela zona dos congoleses, o cenário é favorável. Por agora está favorável.
Paragem no trânsito, tempo para olharmos para atualidades. Já são conhecidos os presidentes provinciais da Ordem dos Médicos. Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral daquele órgão. Para o caso de Luanda, foi eleito Paulo Salamanca, com 226 votos. Província de Luanda e Colibengo, candidato único, Paulo Salamanca. Total de médicos elegíveis, segundo o caderno eleitoral, 1.386. Total de votos válidos, 226. Total de votos para o candidato, 226. Também candidato vencedor, o único, com 100%. Província da Lunda Norte. Os resultados foram apresentados esta quarta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral, culminando um processo iniciado a 8 de janeiro e encerrado a 27 de março. Ao todo, 20 províncias passam a contar com os seus respectivos conselhos no exercício eleitoral que mobilizou profissionais de saúde em todo o país. Precisamos trabalhar juntos, mas foi um processo calmo, democrático, foi um processo que ocorreu num clima de paz a nível nacional e isso também é muito bom. Então, nós queremos uma gestão participativa, queremos que todos se revejam na ordem, todos sejam partícipes das atividades da ordem, porque, afinal de contas, a ordem é nossa, é de todos nós. Apesar dos constrangimentos registados, a Comissão destaca o engajamento dos profissionais e o cumprimento das etapas eleitorais. Em algumas províncias houve uma pronta resposta. Mas, como vimos, nessas 3 províncias, os candidatos apareceram muito tarde. Em algumas províncias, como Cabinda, houve logo 3 candidatos, Lunda Norte, 2 candidatos, Uíge, 2 candidatos, que é satisfatório, mas esses candidatos todos apareceram na primeira instância. Isso também é satisfatório. Mas a adesão dos médicos ao voto ainda nos preocupa. Portanto, foi um número muito reduzido de médicos que aderiram ao voto. Jovita André, bastonária da Ordem dos Médicos, apelou ainda ao espírito de compromisso dos eleitos, sublinhando a importância dos novos órgãos provinciais no reforço da classe. Nós esperamos que esse plano seja cumprido e, acima de tudo, haja uma coesão da classe a nível das províncias. Portanto, isto é o mais importante, porque ninguém caminha sozinho. É o mais importante que olhem para a classe, seja o melhor possível, possamos fazer a prestação de contas a nível nacional e, melhor possível, também fazer uma boa gestão, porque estamos a trabalhar com a classe e nós temos de estar todos juntos. Já são conhecidos os presidentes dos conselhos provinciais da Ordem dos Médicos. E o caminho de ferro de Luanda vai aumentar em 50% o preço dos bilhetes dos comboios suburbanos. A passagem do Bungo a Viana passa de 200 para 300 kwanzas por viagem. A nova tarifa já mereceu a reação dos passageiros. A partir do próximo dia 1 de maio, a viagem de comboio vai custar mais 50% do que atualmente. O bilhete de passagem do Bungo a Viana e Viana Bungo vai subir dos atuais 200 kwanzas para 300 kwanzas, anunciou em comunicado o Caminho de Ferro de Luanda. Passageiros que dependem deste meio de transporte para se deslocar de um ponto ao outro reagiram à nova medida do CFL. Para ele justifica, mas para o cidadão não, porque é um acréscimo naquilo que são o nosso orçamento. Então justifica para o CFL, nós esperamos que sim, com esse reajuste que se possa fazer, traga melhoria também naquilo que é a prestação de serviço. Quais todo mundo espera sempre algo a melhorar. Então, se o CFL está a pensar nisto, bem, acho isso bom. Para haver algo de bom, é necessário olhar também um pouco nos preços. Segundo a operadora pública, a decisão enquadra-se no agravamento dos custos operacionais num contexto macroeconômico marcado pela subida dos preços dos combustíveis, em particular do gasóleo, essencial à atividade ferroviária. Entre os passageiros, muitos vão de acordo com a medida do CFL.
Quer dizer, é mais um reajuste, é mais 5 anos. A gente vai gerir, né? Porque também subir, é sabendo que as coisas não estão fáceis. Tanto faz como combustível, gasóleo e combustível, com a subida, não tem como permanecer 200. Né? Até porque é algo que ajuda muito a população. A empresa pública aponta ainda para pressões adicionais na estrutura de custos, num cenário de encarecimento generalizado de bens e serviços. Com este aumento, o CFL procura reforçar a sustentabilidade financeira da operação, mas entre passageiros há quem não concorda. O táxi já está 300 kwanza, já está complicado para nós apanhar o táxi. Estávamos a refugiar no comboio porque estávamos vendo que o preço é excessivo. Se subir, então não tem lógica de nós estamos sempre a correr atrás do comboio. Não tem lógica, não vejo sentido nisso. Só ficou para que os das 7 e das 8 horas. E já estava nos facilitar muito. Edna Rosária defende que o bilhete de passagem do comboio não pode ser igual ou superior ao do táxi azul e branco. Por exemplo, eu vivo na Boa Vista. Vou sempre de comboio das 7 e volto de táxi. Já é um 400 que eu tinha mais para vir de táxi. Agora, subir a 300 kwanza, está a mesma coisa com o táxi. Não está a ver lógica, não está a ver diferença, mas tinha que haver uma diferença. Preços dos bilhetes de passagem de comboio sobem de 200 kwanzas para 300 kwanzas a partir do dia 1 de maio. E cerca de 80 famílias na província de Bengala foram afetadas com as inundações causadas pelo transbordo do rio Cavaco devido ao rompimento de um dique. As famílias clamam por apoio e solução técnica para o bloqueio das águas do rio. A administração municipal de Benguela criou condições mínimas para as mais de 80 famílias que viram as suas casas inundadas com as águas do rio Cavaco na última sexta-feira, com montagem de tendas nesta antiga fábrica adjacente ao bairro. Ouvidos pela nossa reportagem, os cidadãos querem que se resolva o mais rápido possível o problema que deu lugar às inundações. Nós estamos com essa situação desde 2009. Estamos sempre a pedir ajuda, mas não estamos a fazer caso. Só esta vez que viram que a água foi demais, é que nos ajudaram, senão de lá para aqui. Mas, em todo caso, o que nós estamos a pedir é uma ajuda para nos aumentar só o dique. Em todo caso, metemos aqui, não estamos nos ajudando em caso de alimentação. Olha, se ataca a onde yange o kina nyamani o baba na nyamani o ate yonjo yange po mandali kali yange kachala lelele tembo inda chipo pya ko wingi ku governo no ke kwenje ndikasiko pala ya o kina balo muskitelu ka o kanjo ka sala pagari ngo o mala matito eje tembo ya njunda ndiyongola tuyongola ngo kutuka pela kondike ke ikandundura mavalwi kude babeche ya ma lundulira mabakati kolbi. Perante o número de 80 famílias afetadas e desfavorecidas, a administração local montou apenas 4 tendas, o que não é suficiente, segundo os cidadãos. Segundo o coordenador, disse que ainda vão montar algumas tendas, né? E então estamos à espera de nova ordem, né? Mas vocês vão ficar aqui até quando? Acho que isso é uma questão de prevenção, porque algumas casas partiram e então acho que deve ter mais 4, 5 ou 6 casas partidas e algumas casas estão em risco. É a razão que tanto estamos aqui. Em resposta ao problema sobre o rompimento do dique de proteção, o administrador municipal adjunto para a área social disse que tal assunto é de âmbito central. Relativamente à solução definitiva, não é, do dique, é uma questão que nos ultrapassa, mas dizer que o governo provincial já tomou peito à situação e, no entanto, um estudo está sendo feito com algumas sensibilidades. Estamos a falar da administração municipal, o gabinete de infraestruturas do governo provincial, estamos a falar também de ambientalistas, quer dizer, vai-se criar aqui uma equipa multissetorial para pensarmos então numa solução definitiva para o dique do rio Cavaco. António Jololo explica ainda que as casas inundadas estão localizadas em zonas de risco e fala em medidas para mitigar o problema. A área é desaconselhada para a construção de residências, porque o desafio não é só o contorno do rio Cavaco. Temos o desafio do lençol freático, que é bastante acentuado, e temos também o desafio das calemas, não é? No pretérito ano de 2019, a população, não é, que reside nesta zona já tinha sido reassentada, não é, na zona F, concretamente no bairro da Mina. Só que, paulatinamente, eles foram retornando a esta área. Nós não queremos aqui encontrar culpados, mas entendemos que, se calhar, a motivação que levou a parte da população retornar
retornar a esta área é exatamente o facto de que boa parte deles, a principal atividade é a pesca. Então, quanto mais próximo do mar, melhor, não é? Para eles. Grito de socorro dos cidadãos que viram as suas casas inundadas na última sexta-feira devido às enchentes no rio Cavaco. Angola registrou cerca de 300 casos de tráfico de seres humanos em 2025. Segundo a Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, os criminosos atraem as vítimas pelas redes sociais com promessas falsas de emprego, numa lista onde mulheres e crianças são as principais vítimas. Considerado como o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo, o tráfico de seres humanos é um crime que afeta a dignidade da pessoa humana e envolve o recrutamento, abrigo de pessoas por meio de ameaça ou abuso de vulnerabilidade. Todavia, no país, o fenômeno vai ganhando espaço nas redes sociais. Sobretudo agora com as tecnologias de informação, mecanismos de comunicação digital, provavelmente a forma de atuação dos diferentes atores sociais, dos diferentes atores que intervêm nessas práticas, vão se moldando, vão se aperfeiçoando no sentido de atraírem as suas possíveis vítimas. Não é um número alarmante, nem é um número que, digamos assim, está ao nível das situações que vão ocorrendo nos outros países. Angola, no pretérito ano de 2025, foi objeto de relatório emitido pelo governo do Estado americano em matéria de tráfico de seres humanos. E desse relatório foi concluído que Angola teve uma boa classificação, portanto encontra-se no nível 2 intermédio. Significa que é um país que não representa perigosidade. Na conferência sobre o tráfico de seres humanos que teve lugar no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, foi sublinhado que as crianças e as mulheres constituem a preferência dos traficantes que usam as vítimas para exploração infantil, sexual, trabalho forçado e outros atos reprováveis. O que nós mais temos vindo a verificar são pessoas que são trazidas para o território angolano, digamos, com falsas expectativas de emprego, oportunidades de melhorias de vida e que, postas cá, obviamente constatam que a situação não é efetivamente como foi prometida. O tráfico também é interno. Há cidadãos angolanos que são retirados das suas áreas de residência no interior do país com a ideia de terem trabalho, por exemplo, em fazendas, em fábricas aqui de cidadãos asiáticos essencialmente e do norte de África, ali do Corno de África melhor, e que esses cidadãos são desviados para a exploração laboral. Nós, e o levantamento que nós fizemos, é que nós já estamos a rondar cerca de 200 casos de tráfico de seres humanos. Porque muitas das vezes os autores, quer morais ou autores, são pessoas próximas, quer das vítimas, e neste sentido que eles aproveitam-se de alguma fragilidade, em alguns casos, das famílias, e poderem tentar ou praticarem estes atos. As igrejas ou a sociedade civil também devem ensinar já a partir do berço boas maneiras, terem cuidados, isto é, prevenindo-se. Conferência sobre tráfico de seres humanos, Angola, desafios normativos e respostas institucionais, juntou membros do governo, estudantes e docentes universitários com reflexões sobre medidas preventivas. O Centro de Apoio ao Utente do Ministério do Interior, instalado na Baía de Luanda, vai estar encerrado nos próximos dias 3, 4 e 5 deste mês, por ocasião da Páscoa. Segundo uma nota enviada à nossa redação, o período engloba a celebração da Sexta-feira Santa, do Dia da Paz e Reconciliação Nacional e da Páscoa, respectivamente, para garantir uma comemoração digna a todos, em observância aos direitos dos cidadãos. Os trabalhos retomam na normalidade no dia 6, isto na segunda-feira, nos mesmos horários, informa o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior. São agora 7h22. Vamos fazer a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Vamos estar pelas ondas da rádio, sentir o calor da estação radiofónica da rede
de Girassol. E já temos na imagem a Janete Meio-Dia. Janete, muito bom dia. Está assim a atualidade dentro e fora das nossas fronteiras. Voltaremos a olhar para a capa de alguns jornais. Por agora, é tempo de atender a nossa visita mais do que especial. Iracema Arnaldo, telespectador, bom dia, bem-vindos. Eu gosto de saber que eu sou uma visita mais do que especial. Mais do que especial. Bom dia, Janete Meio-Dia. Bom dia também aos rádio-ouvintes. Muita energia, muita boa disposição nesta quinta-feira, não é? Certamente. Esta quinta-feira santa. Exatamente. Amanhã vamos viver a sexta-feira santa, não é? Está tudo bem, Janete Meio-Dia? Tudo tranquilo, felizmente, tudo nos conformes, sem problema absolutamente nenhum. Sempre a carregar. Sempre a carregar. A 10 por 10. 10 por 10. A temperatura sempre em alta. Sempre em alta. A 102,7. Se baixar ou aumentar, estraga. Estraga, não é? Muito bem, muito bem. Como é que está o Manhã Girassol neste dia 2 de abril? Atenção, é o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Exatamente, um transtorno que desafia famílias e muda a rotina de muitos. Exatamente. E por acaso deixamos já aqui o rapto aos nossos ouvintes, não é? Para darem deixarem as suas questões relativas à questão do autismo, porque há gente que nunca ouviu falar sobre autismo, não sabe o que é. Então estamos aqui a convidar os nossos ouvintes a ligarem para nós, para deixarem suas dúvidas. Os especialistas depois certamente que dão as respostas para as questões dos nossos ouvintes sobre esta situação que disse muito bem a Iracema, desafia muitas famílias e principalmente num contexto em que há muito desconhecimento ainda. Não é? Em muitas famílias a criança tem espectro, mas é tratada como se fosse birrenta apenas, por exemplo, em função do comportamento que apresenta. Não temos o cuidado, não sabemos também por alguma ignorância, infelizmente, o que é que a criança tem realmente. Olhamos para a criança como birrenta, como uma criança que é muito mimada, muitas vezes, inclusive. Então é sobre isso que vamos falar um bocadinho, desfazer alguns tabus, não é? E fazer alguns esclarecimentos. Exatamente, e também quem tiver um filho, exatamente um irmão com autismo, pode sempre partilhar a sua experiência sobre o processo de diagnóstico, sobre o processo de socialização com esta mesma pessoa, como é que lidam com isto, porque nós ouvimos várias histórias de mães que têm 2, 3, 4 filhos com autismo, não é? O que torna a situação um pouquinho mais pesada. Como é que conseguem lidar com os filhos nesta condição? Atenção que o autismo não é uma doença, mas sim um transtorno. Então é sobre isso que nós também queremos ouvir. A partilha de experiências, não é? Porque o que se fala também é sobre a questão das terapias, que segundo alguns pais que têm filhos nesta condição, elas são muito caras e em muitos casos vão fazendo de forma alternada e em outros os pais são mesmo forçados a abandonarem a terapia, isto em função do número de filhos e também em função da condição financeira. De resto, um tema bastante reflexivo, não é? Segundo dados oficiais, em Angola o autismo afeta mais de 500 mil pessoas. Então o número tende a crescer e é importante também que falemos mais sobre este assunto e o que se pede também é a subvenção do tratamento por parte das autoridades para permitir que estas crianças tenham o acompanhamento devido em função deste transtorno. E estas mais de 500 mil são as que chegam aos ouvidos, digamos, ou aos dados estatísticos, não é? As que chegam às autoridades. Entretanto, existem muitas outras, provavelmente, que por desconhecimento da família também não chegam, não entram para as estatísticas. Então é sempre importante refletirmos sobre isso, de modos a que os especialistas, eu disse aos nossos ouvintes, o diagnóstico é sempre feito por especialistas, mas os próprios especialistas também muitas vezes nos ensinam a identificar determinados sinais básicos que podem fazer com que levemos a criança para o hospital a saber qual é realmente a condição. Então é importante que estejamos atentos para aprendermos a identificar os sinais. Exatamente. Quanto mais cedo for identificado, mais possibilidade da nossa criança, atenção, apresentar sinais de melhorias, porque o autismo não tem cura. Então é importante que isto também fique aqui claro. Então ajudar a nossa criança a ter uma vida
digamos que normal. Exatamente. Porque alguns pais, em função do desconhecimento, vão trancando os filhos, afastando-os do meio social, Exatamente. o que alimenta ainda mais, agrava ainda mais o quadro de exclusão. Exato. Então é um assunto que tem ainda muita água para decorrer debaixo desta ponte, que é o Bom Exato. Dia com Energia, o Manhã Girassol. Nós, na primeira hora, temos cerca de 27 minutos e vocês, nesta altura, a trilharem a segunda hora, a caminhar para a terceira, que é a última, não é? Exatamente. Mas até lá ainda temos muito para conversar. Ainda temos muito para falar, Janete Mendia. Exatamente. É isto. Eu não sei se vamos ter o Ernesto Jaime, Manuel Sumbo. Confirma, por favor. Daqui a pouco nós vamos ter também o Ernesto Jaime para dar-nos o ponto de situação de como andam as coisas lá fora, não é? Vamos viver um fim de semana prolongado Exatamente. por conta da Páscoa. Amanhã será feriado, Sexta-feira Santa, e no dia 4 vamos celebrar mais um Dia da Paz. A nossa segunda maior conquista. Exatamente. Depois Serão, da vamos celebrar os 24 anos anos de paz efetiva no nosso país. Quem faz 24 anos é festa dupla. Exatamente, não viveu o conflito armado. Exatamente. Nasceu num país em paz. Em paz. Que continua a crescer, apesar de algumas dificuldades que todos nós conhecemos. Exatamente. Exato. Por acaso falamos há pouco tempo de crianças e hoje é também o Dia Mundial do Livro Infantil. Do livro infantil. Exatamente. Muito bem, temos que começar a comprar livros para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Perdemos este hábito porque agora estamos todos nos tablets, nos telemóveis, nos computadores. Precisamos desenterrar este hábito de comprar livros. Alguns pais mantêm esta tradição. E ser o exemplo também, não é? Porque diz-se muitas vezes que as crianças não aprendem com ordens, aprendem com exemplos. Com exemplos. Se vir a mãe a ler, ele também acaba por ganhar interesse. Exatamente. Muito bem, Janete Meio-Dia. Agora sim vamos saber do Ernesto Jaime como está o trânsito neste ponto em que ele se encontra. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Boa Quinta-feira Santa. Vamos à informação sobre o trânsito aí onde te encontras com dois cenários. Num sentido, a coisa é mais carregada e no outro é bem mais fluida. Bom dia, Iração Marnaldo. Bom dia também para Janete Meio-Dia. Telespectadores e rádio ouvintes. Sim, aqui estamos bem no interior do Avocumbe para dar então a ver a situação do trânsito. Tal como fez referência, são dois cenários que vão se apresentando aqui. Este que é para quem entra propriamente no interior do Avocumbe. Está diretamente ligada esta estrada principal do Avocumbe com a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi. Esta fila de carros, vamos assim considerar, já é para quem sai da Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi e quer então a chegar ou aqui no Avocumbe ou então continuar o seu trajeto para o centro da cidade. No lado contrário é para quem sai justamente daqui do Avocumbe ou de outros pontos, como por exemplo o Bairro Popular, até mesmo saindo do centro da cidade e queira então chegar até a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi ou seguir percurso para outros pontos, que está mesmo seguir para Camama ou Benfica. Também muitos condutores ou automobilistas fazem aqui este mesmo percurso. É um cenário que é também verificável aqui neste interior do Avocumbe todos os dias. É exatamente este o cenário que vamos aqui verificando. Justamente aqui neste triângulo que se impõe, são aqui também bifurcações de vias que vão então fazendo aqui, ou vão ligando, né, os pontos daqui deste perímetro. É importante frisar que bem adjacente a nós há um melhoramento da via que se vai fazendo, que outrora também já foi um troço
bastante importante daquilo que é do ponto de vista da circulação rodoviária, quer para chegar até mesmo ao centro da cidade ou também poder desembocar para, por exemplo, a Avenida de Olinda Rodrigues, que agora vai então passando por um melhoramento do mesmo tapete asfáltico. Aqui, justamente, estão apenas as placas, vamos assim considerar, que indicam que a mesma está em construção. Entretanto, bem mais no interior, há exatamente então, de uma forma muito mais visível e concreta, os trabalhos de melhoramento desta mesma via que vão sendo então aqui realizados. É a circulação rodoviária que se impõe aqui todos os dias. Já se sabe que muitos automobilistas também já estão conscientes de que trafegar em Luanda, se quer chegar muito mais cedo, é bom que saia de casa também muito mais cedo, sobretudo se o trabalho ou o destino que vai então chegar luandenses então ou acordar cedo ou então chegar tarde no trabalho. É a circulação que se impõe aqui, Iracelma Arnaldo e Janete Meio-Dia, neste nosso primeiro apontamento que fazemos justamente aqui no município do Quilamba, que acho quando o trânsito já vai se apresentando de forma deficitária para quem vai chegar ao centro da cidade e pega este percurso aqui do Avocumbe. Nós vamos percorrer por outros pontos, como é habitual, para dar a ver e ouvir como está por lá o trânsito. Bom dia com energia. Nós vamos aguardar por ti, Ernesto Jaime, num outro ponto, numa outra via, numa outra banda aqui da nossa cidade capital, não é? Uma outra banda da nossa banda. É verdade, numa outra banda da nossa banda. Gosto desta, Janete Meio-Dia. As coisas estão carregadas aí no Avocumbe para aqueles que vão em direção ao centro da cidade, Exato. Não é? Foi a primeira fotografia do trânsito com Ernesto Jaime, porque nós aqui já estivemos na rua com Centro Integrado de Segurança Pública, andámos por várias vias, as principais, exatamente, e demos a ver aos nossos telespectadores os caminhos e as alternativas para se circular nesta manhã de quinta-feira. Exatamente. Olha, Janete, nós vamos fazer um ponto e vírgula. Foi a nossa primeira conexão, nós vamos voltar. Mas queres dizer alguma coisa, Exatamente, Janete? queria, como disse a Iracelma, sugeriu quem tiver algum familiar com autismo, né, ligue para nós para partilhar a sua experiência pelo 928 80 41 49. 928 80 41 49. Se possível, até avançarmos. Quanto custa o tratamento, as terapias num mês? Até já, Janete Meio-Dia. Nós aqui temos informação sobre o tempo. Começamos em Catete, na província de Icolibengo, onde há previsão de chuva ligeira e as temperaturas para hoje vão oscilar entre 25 graus de mínima, 30 de máxima. Umidade do ar 82%. Em Cachito, a previsão é de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas para hoje, 24 graus de mínima, 34 de máxima. Umidade do ar, 76%. É o primeiro intervalo nesta edição. Eu regresso a seguir com outras que fazem atualidade no país e no resto do mundo. Até já. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol. São 7h39, tempo certo para regressarmos à rua. Vamos ter mais uma vez o retrato do movimento rodoviário. Estaremos com Centro Integrado de Segurança Pública, mas fora da cidade capital. E começamos esta ronda na província do Amo. Estamos a dar-lhe a ver o ponto de situação do trânsito na Estrada Nacional número 120, no troço Calundo-Caala. Aqui o trânsito faz-se tranquilamente nesta altura, sem grandes constrangimentos, sem grande engarrafamento. Os automobilistas riscam o asfalto da Estrada número 120, aqui neste troço, sem dificuldade alguma. Vamos olhar para um outro ponto. Nesta manhã de quinta-feira, 2 de abril de 2020,
2026. Continuamos na província do Ambo, mas mudamos a via. Estamos precisamente na Praça 11 de Novembro. Aqui também o trânsito está facilitado, sem engarrafamento nesta altura. É só deslizar, é só escorregar, tanto para os automobilistas como os mototaxistas neste exato momento. Vamos olhar para mais um ponto. Mudamos a via também. Estamos na zona da Torre Central do Centro Integrado de Segurança Pública, mas continuamos no Planalto Central. Aqui o trânsito é praticamente desértico, sem grande movimento de viaturas e de mototaxistas. A situação está favorável. Se este ponto faz parte do seu trajeto nesta manhã, então aproveite. Agora estamos na província de Benguela, na rotunda do Calunga. O trânsito está favorável neste ponto, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente. Recomendamos para todos aqueles que vão passar por este ponto aqui na cidade das Acácias Rubras. Temos mais uma via para dar-lhe a ver. Agora, na rotunda da Cruz Vermelha, faz-se bem também o trânsito neste exato momento, nesta manhã de quinta-feira, quando são 7h41. Recomendamos a mobilidade rodoviária neste ponto da província de Benguela. Estamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário com Centro Integrado de Segurança Pública, aqui no Manhã Girassol. Mais uma via, estamos na rotunda do Cavaco, de rotunda a rotunda. E o que tem de comum aqui é o trânsito, que está completamente favorável neste exato momento, sem engarrafamento, sem congestionamento, pelo que recomendamos neste exato momento para todos que vão trafegar, para todos aqueles que vão circular neste ponto da província de Benguela, precisamente a rotunda do Cavaco. Atualidade no Manhã Girassol em vésperas da Páscoa. Os encontros entre famílias têm reforçado os laços e o valor do simbolismo da data. As reuniões entre parentes chegam a superar a mesa farta e o tradicional consumo do peixe. Nesta ocasião, que cada vez mais tem registado queda. O peixe é um dos principais produtos da cesta básica que compõem a Semana Santa. Em Luanda, a procura pelo produto nesta época da Páscoa diminuiu. As vendedoras Maria Marques e Isabel José relatam que em anos anteriores as vendas eram mais elevadas, chegando a comercializar até 10 caixas de peixe neste período. Está um pouco lento, como também o peixe está muito difícil, não está tipo anteriormente. Anteriormente, quando era Páscoa, não vale a pena, porque vendíamos 10 caixas, 15 caixas. Mas nessa fase, o rendimento mesmo está pouco. Mas nessa fase, as coisas estão muito complicadas, o rendimento está péssimo. A Semana Santa de antes vendíamos melhor, mas esta está muito fraquinha, não estamos a ver nenhum cliente aqui. Aumentou, agora o peixe está caro. E aí os clientes também estão a fugir, não estão a vir comprar mais o peixe. Bernarda Salvador não é católica e não celebra a Páscoa. Ainda assim, ocasionalmente compra chocolates típicos desta época para os filhos. Eu não comemoro porque sou de uma outra religião. É mais para os catolicanos, eu sou da Igreja Mundial. Mas compro o ovo da Páscoa para a criança brincar, para a minha casa. É normal, mas eu não pertenço a essa coisa da Igreja Católica. Eu sou da Igreja Mundial, posso comer carne, posso comer peixe, é normal, é vice-versa. Apesar de não seguir a tradição religiosa, Sandra afirma que a sua família mantém o hábito de se reunir durante este período, valorizando momentos de união e convivência. Sexta-feira Santa, nós vamos estar nós todos juntos, vamos assistir uma reunião mesmo nós todos entre família. E tem que ser, porque a família fica mais unida e o amor cresce. Para muitas famílias, a Páscoa continua a ser um tempo de partilha, reforçando os laços familiares e promovendo o amor entre os seus membros. E por ocasião da Sexta-feira Santa e do Mês da Paz, a Igreja do Reino de Deus em Angola realiza um culto de ação de graças com grande clamor pela nação e pelas famílias angolanas. A cerimónia deve congregar mais de 8 mil fiéis desta confissão religiosa. E para falar sobre esta celebração, em estúdio recebo o pastor César Fernandes, membro da organização. Pastor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito bom dia a todos que nos estão a assistir. Agradecemos à Rede Girassol por nos ceder esse espaço para falar desse momento tão especial, não só para nós, membros da Igreja do Reino de Deus, mas a sociedade em geral. Para este culto, a Igreja definiu como prioridade as famílias. Porquê?
Bom, a igreja tem um pendor social. Além do espiritual, nós temos a responsabilidade social de trazer a harmonia no seio das famílias. O que nós temos visto ultimamente são situações muito desagradáveis que desabonam a nossa sociedade em todos os sentidos. Abusos sexuais, abandono à paternidade, violência doméstica, assalto, vícios, vandalismo. Nós temos participado em reuniões onde o vandalismo tem crescido no nosso país. E todas essas pessoas que cometem esses vandalismos vêm de um núcleo familiar. Alguma coisa está errada. Por essa razão, a igreja pensou exatamente nesse dia trabalhar no sentido de resgatar esses valores. Para além deste objetivo, o que é que este encontro mais vai trazer para as famílias? O ponto principal é levar as pessoas aos pés da cruz. Por essa razão, o tema que nós escolhemos, o Conselho da Direção da Igreja, achou por bem, linkando com o mês da paz. Sabemos que o nosso país comemorará 24 anos de paz. Mas se nós formos observar, temos a paz do calar das armas, mas não temos a paz no interior das pessoas. As pessoas não têm paz, não conseguem dormir, as pessoas vivem situações muito difíceis, não só no ponto de vista material, mas no ponto de vista também emocional, espiritual, aonde um pai agride um filho ou mata um filho por causa de 100 kwanzas, por causa do arroz, feijão, alguma coisa não está bem. Por essa razão, nós trazemos esse tema para levar as famílias ao pé da cruz e ao pé da cruz ali clamaremos a Deus para que Ele traga essa harmonia social no seio das famílias angolanas. Este culto vai ficar apenas por Luanda ou também será realizado em outras províncias onde a igreja está presente? Esse culto vai ser realizado a nível nacional, em todo o território nacional de Cabinda ao Cunene, onde há uma igreja do Reino de Deus em todas as províncias. Nós teremos esse mesmo evento. O evento passado foi tão abençoado e acreditamos que esse será muito mais, por uma razão muito simples. A situação que vivemos no nosso país carece de oração. Nós todos nessa sociedade temos responsabilidade. Se todos nós fazermos a nossa parte, teremos uma Angola melhor. E a igreja tem um papel fundamental nesse quesito. Por isso, convidamos todas as famílias a estar conosco amanhã às 9 horas da manhã, no Talatona, passo a publicidade, próximo à TV Zimbro, e temos a certeza que Deus fará aquilo que todos nós esperamos. E como é que a igreja olha para os desafios de Angola e qual tem sido o papel para suprir as principais necessidades? Bom, a igreja, como eu já falei, tem um pendor espiritual, mas também social. No pendor espiritual, nós oramos para que Deus conduza a nossa governação, o nosso governo, os nossos líderes, para que possam então encontrar caminho para solucionar os problemas. Nós temos que entender uma coisa, nós que lidamos com a palavra de Deus e com a fé, nós entendemos que o problema de Angola não é só no âmbito material. Há também problemas espirituais. Nós acreditamos nisso e cremos que por meio da oração nós podemos então encontrar caminhos para resolver esses problemas. No lado social, a Igreja do Reino de Deus tem um braço social chamado Unisocial. Nós temos projetos sociais muito bons, trabalhamos com a juventude, temos um leque de programas que tem ajudado a nossa juventude hoje na formação. Nós temos o nosso centro de formação ali no Morro Bento, que vai ser inaugurado no mês da paz, que dará formações gratuitamente a todas aquelas pessoas que não têm condição para buscar esse auxílio, e tudo isso é para ajudar o crescimento do nosso país. Falando em juventude, o mês de abril não é só o mês da paz, o mês da Páscoa, é também o mês reservado a esta franja da nossa sociedade. Que mensagem deixa para este grupo que acaba por ser a maior franja da população angolana? Eu quero deixar a seguinte mensagem a todos os jovens. Hoje, você jovem me vê aqui nesse canal de televisão e talvez você se pergunte assim: eu nasci no berço de ouro. Não. Eu vim da periferia, de uma família desestruturada, já fui de grupos, já fiz coisas horríveis e esses 35 anos
de vida com Cristo, Deus transformou a minha vida. Porque eu acreditei. Creia que essa situação que você está a viver não vai mudar escolhendo caminhos errados. Não vai mudar vivendo essa vida que você está levando. Você precisa buscar a Cristo, estudar, buscar a sua formação, acreditar em você mesmo. Diz um texto sagrado que eu queria fechar aqui, diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. Pastor César. Sim. Muito bem. O culto vai contar com 80 mil fiéis e não 800 mil fiéis, como eu fiz referência. Que mensagem deixa para a comunidade cristã e não só para aderirem a este encontro da manhã? Olha, para quem vive a fé em Cristo, sabemos que é uma data que nos caracteriza a todos nós enquanto evangélicos. Gostaria de convidar a todos a estarem conosco, são os nossos convidados, nesse endereço que nós estamos a mostrar e passa aí na tela. A partir das 9 horas, estaremos distribuindo também um frasquinho de azeite consagrado na Terra Santa. E quero dizer aqui que as pessoas devem chegar cedo, 80 mil pessoas ou mais. Nós teremos aí um bloco de revista, porque na última vez encontramos pessoas com objetos cortantes, não vai ser permitido. Então, convidamos as pessoas que cheguem cedo. A partir das 5 horas da manhã, o portão já estará aberto. Muito bem, pastor César Fernandes, muito obrigada por ter marcado presença aqui no Manhã Girassol e desejo sucessos na atividade da manhã. Nós agradecemos a TV Girassol, que tem sido um parceiro da nossa igreja. Que Deus abençoe a direção dessa televisão e a todos que nos acompanham. Muito bem, nós aqui vamos seguir com o Manhã Girassol, olhando para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. – 32 empresas dos setores petrolífero e diamantífero ficarão isentas no período de 1 ano da obrigatoriedade de pagar o imposto sobre a contribuição especial sobre as operações cambiais, aplicada pela Administração Geral Tributária. A lista foi atualizada no dia 24 de março deste ano. O imposto incide sobre as operações em moeda estrangeira, um instrumento que o governo usa para regulamentar o comportamento de quem compra ou transfere moeda estrangeira. Segundo a AGT, a medida surge do cumprimento da lei que aprova o Orçamento Geral do Estado 2026, que desobriga a aplicação do imposto às sociedades que se dedicam exclusivamente às atividades de exploração diamantífera, bem como investidores do ramo petrolífero. O organismo tributário angolano afirma que em cada exercício econômico a lista é atualizada para que as entidades abrangidas não encontrem dificuldades no acesso a divisas junto dos bancos comerciais e possam exercer as suas atividades sem muitos constrangimentos. As startups angolanas vão passar a beneficiar de um selo de contratação pública, os mesmos atribuídos às micro, pequenas e médias empresas, nos termos da Lei dos Contratos Públicos. A medida consta na proposta de lei das startups, já aprovada na Generalidade pela Assembleia Nacional e surge como parte da estratégia do Executivo para dinamizar o ecossistema da inovação e empreendedorismo no país. Assim, entre os principais benefícios fiscais previstos está a isenção do pagamento do imposto industrial por um período de 3 anos, caso se mantenham as condições que se justificaram a atribuição do selo. A taxa deste imposto será reduzida em 50% por mais 2 anos. O diploma prevê ainda isenções no imposto predial sobre imóveis afetos à atividade, bem como na transmissão e detenção desses ativos. Acresce a dispensa de direitos aduaneiros na importação de equipamentos tecnológicos e de tecnologias de informação, igualmente por um período de 3 anos. Apesar do recente ajuste ao preço dos combustíveis, Angola continua a ter o preço mais baixo da África Austral e o terceiro mais baixo do continente, superior apenas aos preços da Líbia e do Egito.
Segundo o mapa do preço do combustível por litro nos países africanos, atualizado recentemente, a Líbia com 0,03 dólares, equivalente a 27,36 kwanzas, no Egito com 0,25 dólares, equivalente a 228 kwanzas, tem os preços mais baixos do continente. Já Angola, com 0,33 dólares, equivalente a 300 kwanzas, coloca-se acima destes dois países relativamente ao preço do combustível. Entre os países no continente africano com os preços do combustível mais altos, destacam-se Marrocos com 1,44 dólares o litro de gasolina. Seguem-se o Senegal com 1,45 dólares, o norte de Moçambique com 1,42 dólares, África do Sul 1,37 dólares, Sudão do Sul com 1,34 dólares, a República Centro-Africana com 1,34 dólares e Quênia 1,29 dólares. O Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares mantém os 12 escalões do IRT, prevê isenções para os trabalhadores com deficiência com grau igual ou superior a 50% e admite o pagamento em 6 prestações. Os subsídios de refeição e de transporte até 43 mil mensais cada também ficam isentos. Com a aprovação na generalidade, com 109 votos a favor e 68 abstenções, a proposta de lei que inclui o Código do Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Singulares baixou agora para a Comissão de Especialidade para uma nova fase de discussão para que o novo imposto entre em vigor em 2028, segundo previsão da Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. O preço do barril do petróleo Brent abriu em queda. Até às 12 horas, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 107 dólares por barril, menos 2 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 46 dólares acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado Angolano 2026. Noutras commodities, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 455 dólares, o mesmo valor negociado no último fecho, 414 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.480 dólares, mais 41 dólares do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 4.593 dólares, um aumento de 49 dólares do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 605 dólares, mais 4 dólares do valor negociado na última sessão. E continuamos a olhar para a atualidade. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, apelou nesta quarta-feira aos empresários e investidores a transformarem o potencial económico comum em projetos concretos, de modo a aprofundar a integração económica regional. O governante apressou estas declarações na abertura do 3º Fórum Económico República Democrática do Congo, Angola. No evento que decorre em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, sob o lema Integração Regional e Desenvolvimento do Comércio Fronteiriço, o ministro de Estado para a Coordenação Económica sublinhou que o encontro, que visa reforçar a sólida cooperação entre Angola e a República Democrática do Congo e a ambição comum de construir um espaço econômico integrado, mais dinâmico e gerador de oportunidades, e que a proximidade geográfica e histórica deve ser transformada num verdadeiro motor de crescimento econômico sustentável com o objetivo de melhorar as condições de vida das populações. Um momento que reafirma a solidez da nossa cooperação e a ambição comum de construir um espaço econômico integrado, partilhado e próspero. O lema que nos orienta traduz a opção estratégica de transformar a partilha histórica e proximidade geográfica num verdadeiro motor de crescimento econômico e de desenvolvimento sustentável,
com benefícios concretos para as nossas populações. José de Lima Massano disse que Angola está a dar passos largos para melhorar o ambiente de negócios e estabilizar a economia. Estamos a realizar investimentos relevantes em infraestruturas energéticas, rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, melhorando a capacidade logística e produtiva do país. A combinação de reformas estruturais e desenvolvimento de infraestruturas de base têm permitido alcançar níveis assinaláveis de crescimento económico. Nos últimos 2 anos, o setor não petrolífero da nossa economia cresceu acima de 5%, o desempenho mais robusto da última década. Aos empresários, investidores e operadores econômicos presentes no 3º Fórum Econômico Angola-República Democrática do Congo, o ministro de Estado salientou que o comércio entre Angola e a RDC ainda está aquém do esperado. Na nossa fronteira comum, de cerca de 2.500 quilómetros, as transações informais são intensas, mas o comércio formal entre os nossos países é bastante limitado. Está estimado em não mais do que 600 milhões de dólares ano. O potencial é imenso, mas o sucesso da integração que defendemos dependerá, sobretudo, da vossa capacidade de agir, investir e transformar oportunidades em projetos concretos. Confirmamos estar já em funcionamento o posto fronteiriço do Luvo, uma infraestrutura moderna que reforça a segurança das transações, a capacidade de monitoramento e a formalização progressiva da atividade comercial. O fórum, que termina na quinta-feira, visa igualmente consolidar o posicionamento de Angola e da República Democrática do Congo como eixos de ligação entre a África Austral e Central, incentivando o investimento privado e o estabelecimento de parcerias sustentáveis. E vamos olhar para as manchetes dos jornais nacionais e internacionais nesta quinta-feira. Começamos com o portal da Casa, o Gira Notícias, que titula: Ministro de Estado reafirma a aposta de Angola no aprofundamento da integração económica. José de Lima Massano discursava na abertura do 3º Fórum Económico Angola-República Democrática do Congo. Deputados denunciam invasão de terrenos no campus da Universidade Agostinho Neto. Registada a variação de 3,10% no IPP em fevereiro de 2026. Na primeira página do Jornal de Angola é destaque a afirmação de Angola como Estado alinhado com a segurança internacional. Conferência Internacional assinala 24º aniversário da paz e reconciliação nacional. Secretária de Estado abre jornada Abril Jovem. Jovens convidados a inovar e aproveitar as oportunidades. José de Lima Massano no Fórum Económico Angola-RDC, empresários desafiados a transformar potencial económico em projetos concretos. O jornal O País, que tem tudo, titula: com registro de 160 despromoções em 2025, cerca de 100 efetivos da Polícia Nacional expulsos por violação grave das normas castrenses. Desafios globais pressionam Angola a reforçar capacidade diplomática. Vacinação de crianças. Unicef e República da Coreia apoiam Angola com mais de 3 bilhões de dólares. Na imprensa moçambicana, o jornal O País traz em destaque: Ministro da Saúde diz-se envergonhado com desmandos no setor. Governo liquida a dívida do país junto do FMI. Cerca de 370 ou 370 mil pessoas poderão atravessar fronteiras nacionais na Páscoa. A previsão do tempo. Começamos no Sumbe, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona, e as temperaturas para hoje: 26 de mínima, 29 de máxima, a umidade do ar 77%. No Kazumbo, o dia tem como previsão trovoadas em partes da zona. As temperaturas vão oscilar entre 17 graus de mínima, 30 de máxima,
umidade do ar 72%. Intervalo. Bem-vindo a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos começar marcando presença novamente. A Girassol FM, vamos ao encontro da Janete Meio-Dia e também dos Rádio 20, naquela que é a estação radiofónica da Rede Girassol, nos 102.7. E aí está a Janete Meio-Dia, a bailar, certamente a ouvir uma boa música. Janete, muito bom dia. Bom dia, era seu Arnaldo, bem-vinda de volta, certamente a ouvir boa música. É marca é o que não aqui, falta aí no Bom Dia com Energia, não é? Exatamente. É um dos ingredientes também. Eu Essenciais. convido para os Rádio 20 e os telespectadores se manterem ligados ao programa matinal da rádio aqui na TV muitos anos, mas quando elas são tocadas é como se elas tivessem sido colocadas no mercado ontem ou até mesmo na semana passada. Exatamente, são aquelas músicas que tu dizes o tempo não tem coragem de apagar e não vai apagar. Exatamente. Há músicas que eu ouvia quando era mais nova, porque meu pai gostava muito de colocar música assim no fim de semana para animar um pouquinho a casa, porque estávamos todos lá reunidos. E hoje, sempre que eu ouço elas, claramente faço aquela viagem no tempo, mas há aquela nostalgia também, mas a música continua atual. Exato. Dá vontade de dançar, riscar aí a pista de dança. São as músicas dos tempos dos nossos pais. E hoje muitas vezes eu me pergunto, em função do facto de muitas vezes se dizer que já não se fazem as coisas com a mesma qualidade de ontem, eu me pergunto se os meus filhos, por exemplo, um dia vão ouvir com o mesmo gosto que eu ouço as músicas do tempo dos meus pais, se eles vão ouvir com o mesmo gosto as músicas do meu tempo. Acredito que sim. Se começares a tocar todos os dias em casa, eles vão sempre ouvir essa música é da mamãe, a mamãe tocava muito. É isso que acontece comigo, por exemplo. Há uma música dos Versáteis, acho que é Casamento. Negro que eu quero, negro que eu amo. E sempre que eu ouço essa música, eu penso no meu pai. Ok, muito bom. Sim, ele tocava mesmo. Mas casar contigo seria uma loucura. Eu gosto muito desta música porque meu pai tocava sempre. Tocava sempre esta música. Com uma memória então, bonita. Se continuares a tocar ou se começares a tocar em casa, os filhos certamente se vão lembrar e em muitos casos vão aprender a gostar das músicas que a mamãe gosta de ouvir. Eu estou neste processo da aprendizagem do inglês, então ouço muitas músicas. Às vezes hoje a minha sobrinha de 4 anos já a cantar a música em inglês. E olho, como assim você está a cantar música em inglês? Está aquela frequência. Estamos aí a influenciar, não é? Em muitos casos até a forçar. E há músicas que eu ouço, passem a gostar. Eu ouço eles a cantarem, nunca ouvi na vida. Vocês ouvem essa música onde? Enfim. As músicas também do tempo deles, não Exatamente. é? Nós temos as nossas músicas, ou as músicas do nosso tempo. Os nossos pais também têm as músicas dos seus tempos, que acabam também por fazer parte do nosso tempo. Exato. Depois vão restando, não é? Para o tempo dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, e assim vai a coisa. Vamos ter o Ernesto Jaime novamente para termos o retrato do trânsito, de como estão as coisas lá fora, porque aqui nós estamos assim fechadinhos, não temos noção de como é que estão as coisas lá fora. Ontem, por exemplo, estávamos aqui a encerrar o programa e recebemos a informação de que chovia em alguns pontos aqui da nossa cidade capital. Nós aqui também, aqui mesmo, não percebemos. Aqui mesmo na Camama também chovia, então nós quando terminamos o programa ficamos até impedidos de ir lá para fora, porque estava a chover. Então, fechados aqui nesta caixinha, não temos noção de como é que estão as coisas lá fora, mas felizmente temos o Ernesto Jaime e também o Centro Integrado de Segurança Pública, não é? Através das suas câmaras espalhadas um pouco por Luanda e também por outras zonas do nosso país, nós conseguimos viajar. Já estivemos no Lubango, aliás, já estivemos no Ambo hoje e também em Benguela, isto com o Centro Integrado de Segurança Pública. Conseguimos dar a ver o movimento rodoviário, não só para os que residem aqui em Luanda, como também os que lá estão, e escolherem também os melhores caminhos para poderem circular e chegarem aos seus destinos. Nesta quinta-feira. Hoje as coisas vão estar mais agitadas, porque amanhã as coisas vão ficar paradas. Feriado prolongado. Hoje é dia de correrias. Hoje é dia de muita correria, garantir que não venha faltar nada no domingo de Páscoa, na sexta-feira santa, e cada um vive isto de acordo à sua religião. Exatamente. Para uns, a sexta-feira santa
dá para comer carne, para outros não é bem assim. E para aqueles que não estão nem numa, nem outra denominação religiosa, a vida segue. É só mais um dia. É só mais um dia. Exatamente. É só mais um dia. Aproveitam curtir o feriado, porque não vão trabalhar, não vão fazer nada. Aproveitam para visitar aquele primo, aquela tia querida, aquele irmão, Exatamente. que não dá assim para visitar nos dias normais. Então aproveitam para fazer muita coisa. Outros aproveitam mesmo para lavar a roupa. Exato. Não conseguem descansar. Infelizmente, tem Aproveitam essa. para cuidar da casa. E o feriado Passar do a 4 vassoura naqueles cantos onde ao longo da semana não é possível por 4 de conta da abril. correria, não é? Cuidar Cada um dos sábado. filhos. Exato. Então é assim, cada um vive o feriado à sua maneira. A Sexta-feira Santa de modo especial à sua maneira. Estivemos aqui um representante da Igreja do Reino de Deus. Vão organizar amanhã um culto, não é? Exatamente. Onde pretendem reunir 80 mil fiéis e não só. Exatamente, para a celebração da Sexta-feira Santa. E assim vão as coisas. Muito bem. Então, para os da Igreja do Reino de Deus, já há programa para sexta-feira? Já há programa para amanhã, a partir claro, das 9 horas. Eu acredito que não só para os do Reino de Deus, né? Sim, Quem sim, quiser, certamente... Aquelas pessoas também quiserem se juntar a este culto, exatamente, vão lá chegar para ouvirem a palavra de Deus. Para ouvirem a palavra de Deus. Olha, nós não vamos conseguir ter o Ernesto Jaime, não vamos conseguir ter o Ernesto Jaime por agora, Janete, mas certamente o Ernesto vai voltar no próximo contacto entre o Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia. E nós aqui também vamos colocar um ponto e vírgula, Janete. Muito bem. Está tudo dito por agora, está tudo contado, mas atenção, eu regresso. Vamos fazer aquele exercício único, levar a televisão à rádio e certamente trazer a rádio para os nossos telespectadores aqui na TV. Até já. Bom dia com energia. Janete, até já. Bom dia com E energia. foi assim mais um contacto E com hoje energia. nós já fizemos referência ao Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Pais com filhos autistas lamentam os altos preços das terapias que os obriga, em muitos casos, a abandonar o tratamento. Outra grande preocupação apresentada por quem tem um filho nesta condição está ligada ao escasso número de profissionais, situação que tem contribuído para o diagnóstico tardio do transtorno. Como fiz referência, assinala-se hoje, 2 de abril, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Eu ouvi a palavra autismo pela primeira vez naquele consultório, no Américo Boa Vida. O doutor olhou para nós. Ele fez aí algumas coisas, bateu na mesa algumas vezes. Depois olhou para nós, porque eu fui com meu esposo. Os vossos filhos são autistas. Tá bom, autista. O que é isso? Eu e meu esposo olhamos. A perturbação que desafiava Jussana Paulo durante 2 anos passou a ter nome: autismo. O transtorno afeta os 2 filhos gêmeos. O diagnóstico foi feito em 2018. Apenas 2 anos depois do nascimento dos menores. De lá para cá, não são poucos os desafios enfrentados. O principal é garantir um acompanhamento e tratamento especializado permanente, o que não tem sido possível por conta dos altos preços destes serviços de saúde e a falta de condições financeiras da família. Temos vários desafios, porque os meus filhos não fazem terapias. Fizemos uma vez ou outra quando temos possibilidade, porque meu esposo ficou ou está desempregado. Consegue fazer algumas coisas e, conforme falamos lá dentro da terapia, o pacote de terapia é muito caro. Para uma criança bate 600, 800 e para 2 crianças. Já tentamos em alguns hospitais públicos, mas também sempre nos fecham a porta. Vamos para lá a primeira, a segunda vez, então os meus filhos não têm um acompanhamento. O que eles sabem aprenderam comigo, com o pai e com os irmãos. Os menores estão fora do sistema de ensino, o que alarga ainda mais o quadro de exclusão. A mãe lança o grito de socorro para um melhor acompanhamento dos filhos. Os meus filhos agora estão com 10 anos e há dias que nós não conseguimos pará-los porque eles já pedem para ir para fora, te puxam, fazem confusão. Então toda ajuda para nós é bem-vinda. A partir das terapias, escola, não é, para ir para a escola, toda ajuda para nós é bem-vinda, porque realmente eu digo que eu também me torno uma pessoa autista. Assim como Jussana Paulo, muitas outras famílias vivem este drama e nem sempre conseguem enfrentá-lo de forma unida. Em alguns casos,
A separação é o caminho encontrado por muitos casais. O preconceito e a falta de informação levam muitos pais a isolarem os filhos do meio social. A situação é reprovada pela jornalista e cantora Marlene Amaro, também mãe de uma criança autista. Trancam os filhos dentro de casa. Casais que se separam, a mãe é abandonada ou o pai é abandonado com o filho e de repente se com dois é difícil, com um só, mais difícil se torna. A mensagem a deixar é que se Deus pôs no mundo uma criança que não pediu para nascer, é porque tinha um propósito para nós. A inclusão dessas pessoas na nossa sociedade é uma coisa que devia ser para ontem. Então precisamos incluí-las mais, não só a nível de projetos sociais, a nível de escolaridade. Outra grande barreira enfrentada pelas famílias com filhos autistas é a escassez de profissionais especializados no país. Realidade que tem estado a concorrer para o diagnóstico tardio desta condição, que desafia e muda a rotina de muitas famílias, como relata Odete Sebastião, que trabalha com crianças neurodivergentes. Muitas famílias, infelizmente, não têm ainda acesso ao diagnóstico dessas crianças ou dessas pessoas e muitas vezes têm acesso às intervenções de uma forma mais tardia, não de forma precoce. A literatura nos ensina que quanto mais precoce a pessoa ou o indivíduo passa por uma intervenção, melhor. Mas o que nós observamos a nível da nossa sociedade é que muitas famílias já chegam de forma tardia para receberem o diagnóstico e quando começam a intervenção, muitas vezes a criança já está com 5, 6, 7 anos. O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas a 18 de dezembro de 2007. A data visa ajudar a consciencializar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que em Angola o autismo afete mais de 500 mil pessoas. Para falarmos sobre este assunto, recebo no Manhã Girassol Maria da Luz, que é a diretora da Associação Coração Azul, que lida com meninos, autistas, famílias. Muito bom dia, doutora Maria. Bem-vinda ao Manhã Girassol. Muito bom dia e muito obrigada pelo convite para estarmos aqui. Estamos a olhar para uma realidade, como acompanhámos na VTEC e emitimos há instantes, que continua a desafiar muitas famílias. Um dos pontos tocados aqui por mães com filhos autistas tem que ver com a questão do preço alto das terapias que condiciona o acompanhamento devido às crianças nesta condição. Esta é, de facto, a nossa realidade. É muito, muito, muito difícil. É uma questão mundial, com certeza, mas os países que já se organizaram há 50 e há 60 anos atrás têm outra realidade que nós ainda não temos, não é? Então, como não há no público, porque só vamos mudar esta realidade quando formarmos para todos, para a nação, para o país inteiro, os especialistas desta área. E nós ainda não os formamos. Nem os professores de ensino especial, nem os terapeutas da fala, nem os terapeutas ocupacionais, nem os engenheiros de reabilitação humana. Ainda não formamos. O que acontece é que as clínicas privadas, os centros privados que têm capacidade financeira, trazem expatriados profissionais que custam muitíssimo dinheiro para os ter cá, para os trazer para cá, e os preços também são exorbitantes para a maioria da população. Portanto, uma pequena minoria vai ter acesso a essas terapias, mas o país inteiro não, e a maioria, digamos que 99%, não têm acesso, porque só vamos ter quando o país efetivamente formar estes profissionais. Preços exorbitantes. Quanto é que pais com filhos autistas podem gastar mensalmente com uma criança nesta condição? Bem, nós temos histórias gritantes de pais que chegam a pagar. Ainda ontem falamos numa outra televisão e havia uma mãe que falava em qualquer coisa como 1.200.000 kwanzas. E nós no centro já tivemos famílias
que tiveram que vender terrenos, propriedade, carro, para poder investir nas terapias. E a coisa não é bem assim, porque a terapia tem que ser continuada e não resolve como um tratamento ao paludismo ou uma febre que fazemos um investimento ali por uns meses e o autismo passou. Porque não é verdade, não tem cura, tem uma evolução, uma melhoria, se a intervenção é precoce. Ora, quem é que pode pagar 1.200.000 kwanzas? Isto também dizia, em terapias, depois tem mais a escola e mais a dieta e mais todas aquelas despesas das pessoas que vão cuidar deles e transportá-los. Ora, 1.200.000 só para as terapias e depois o resto ainda vai exigir mais ainda. O que quer dizer que, efetivamente, não há, como aquela mãe dizia ali, serviço para a população em geral. E esta é a nossa preocupação como associações, que felizmente já começa a haver, várias, né? Pelo menos já há 4, que tentam criar alguma coisa e tentam ser parceiras do Estado e das outras instituições para que esta realidade comece a mudar, não é? Vamos olhar para o número de profissionais que devem estar envolvidos, por exemplo, no tratamento e no acompanhamento de uma criança autista. Quantos profissionais? Bom, isto é mesmo uma equipe multidisciplinar. Convém que seja, antes de mais, a equipe principal é a família. A família tem que estar preparada, tem que estar treinada, tem que conhecer, de facto, tudo o que está à volta e tem que dar continuidade em casa. Então, é o terapeuta ocupacional, é o terapeuta da fala, é o tal engenheiro de reabilitação humana, que é aquele que cria equipamentos de tecnologia assistiva, seja ela de baixa tecnologia ou de alta tecnologia, mas este já é um profissional um bocadinho mais distante para nós. Mas o neuropediatra, que é aquele que vai fechar o diagnóstico, né? Mas ele sozinho não deveria fechar logo a correr, tem que consultar os outros terapeutas, o da fala, o ocupacional, para depois então fechar o diagnóstico e saber se é autista, de que nível e que abordagem terapêutica seria. Então, no mínimo, vamos precisar de um neuropediatra, vamos precisar de um terapeuta da fala e do terapeuta ocupacional. E do nutricionista. Aquelas famílias que acabam por fazer o tratamento de forma interpolada por falta de condições financeiras, um mês sim, um mês não, que consequências é que isto tem no bem-estar da criança? É devastador, é mau. É mau porque alguns aparecem-nos no Coração Azul já tive crianças a chegarem com 18 anos que ainda não tinham diagnóstico, que não tinham tido terapias nenhumas, há 10, 12 anos. Depois, os que têm as terapias interrompidas também andam para trás e para frente, ou seja, da mesma forma que se evolui quando se faz uma intervenção precoce continuada, também se anda para trás quando ela para e quando a intervenção muda, mas isto também é um processo, né? As famílias estão no desespero de encontrar respostas imediatas. Aqueles que podem, tentam se movimentar para diferentes clínicas, para diferentes países, para diferentes abordagens e pronto, e aí vai ser um pouco a sorte de como as terapias vão decorrer e como a criança e a família respondem à situação, para que ele não faça regressão durante essa nova mudança ou essa paragem das terapias por uma temporada, como acontece muito aqui no nosso país. A falta de informação e também o preconceito andam de mãos dadas nesta luta e que leva em muitos casos os pais também, como ouvimos há instantes na VT que emitimos, a isolarem os filhos do meio social. Isto agrava ainda mais a situação e também alarga a exclusão destas crianças no meio social. Sem dúvida, das crianças e da família. As crenças religiosas e culturais são uma das grandes barreiras que nós encontramos, porque
determinados pastores vêm diagnosticar espíritos malignos na criança, temos casos de crianças que já foram assassinadas pelas próprias mães e nos rituais para tirar os espíritos malignos e os feitiços e os demónios. Umas têm demónios, outras têm espíritos malignos, outras são mesmo as feiticeiras e claro que a família, principalmente o núcleo mais estreito, que é o pai e a mãe e a avó e os tios, tentam proteger a sua criança e também tentam se proteger e aliás o nosso filme relata um pouco este drama. Quem teve a oportunidade já de ver o filme sabe que tivemos a coragem de mostrar este lado das crenças e do estigma e da exclusão que tudo isto causa e de facto já não só nos basta a questão de não termos profissionais, de não termos capacidade financeira, técnica para dar resposta a todos, ainda temos que lutar com todas estas, e que são as mais difíceis às vezes, que são as crenças das pessoas, da comunidade. Vamos tentar compreender aqui uma coisa, doutora, quantas crianças ou famílias com crianças com transtorno do autismo a associação controla? Pela associação já passaram 670 ou 680 famílias. É um espaço pequeno, nós também temos um centro onde atendemos diariamente 30 crianças, 15 de manhã e 15 à tarde, no grau mais severo do espectro, que é aqueles que ninguém consegue de facto lidar, que é o grau 3 de suporte. Elas não falam, elas têm comportamentos bastante disruptivos, então exigem quase que 1 ou 2 profissionais para cada um deles, né? Então temos psicólogos, temos uma série de profissionais a trabalhar com eles, não é? E damos aquele acompanhamento às famílias, o aconselhamento, uma vez que nós também somos mães e avós atípicas, né? Em que conseguimos dar algum abraço, algum aconchego e dizer às famílias que não tem que ser o fim do mundo. Não estamos a romantizar, porque aquilo, obviamente que se Deus nos pusesse na fila para escolher aquela fila dos autistas, ninguém ia ir. Eu estou sempre a brincar com isto, mas é sério. Mas quando temos aquele filho, temos que aprender a lidar com a situação e cada um vai lidar da maneira que pode. Ora, nós escolhemos transformar, ressignificar a nossa dor, ajudando outros e não fazendo daquilo a tragédia da nossa vida, não é? Então é isso que tentamos transmitir às mães e eu fico muito comovida quando às vezes entra uma jovem mãe, e foi por isso que eu voltei mesmo ao país, foi para vir ajudar neste movimento, porque o meu já vai fazer 30 anos, já é um adulto, e que ela percebe que não tem que ser o fim do mundo só porque o marido foi embora, só porque o filho tem um grau 3 de autismo, porque está desorientada e não sabe o que há de fazer, que afinal outras mães já sobreviveram e até evoluíram ao longo da vida, como pessoas, como mães, como mulheres. Isso é um pingo de esperança na vida delas, não é? Então faz toda a diferença nós mostrarmos que não tem que ser uma desgraça. Muito bem. E uma mensagem, já que a associação também tem este lado, que é dar o amor, o suporte a estas mães atípicas, e que em muitos casos a rede de apoio é muito fraca, que mensagem deixar neste dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo? Deixar, começando pelo que falou, as redes de apoio que são fundamentais, quer na família, quer na comunidade. São vitais para que a família, para que a criança, para o desenvolvimento e para não entrarmos num desamparo e numa solidão e num desespero. Portanto, as redes de apoio são fundamentais. Não desistam, porque não é o caminho de desistir, é ajudarem de facto a criar as condições, porque o que nós fazemos é ajudar a criar condições. Nós estamos em várias frentes a incentivar e a motivar e a pressionar também, de certa forma, pela positiva, quem de direito, para que se formem professores de ensino especial, para que se formem os tais terapeutas, está na hora de formarmos os tais especialistas e já começa. Quando iniciamos há 13 anos, era tipo, estávamos no deserto sozinhos. Hoje já há vários centros de neurodesenvolvimento, embora privados, alguns já se preocupam com esta parte da responsabilidade social, fazem triagens gratuitas, fazem terapias de 50%, juntam-se associações como nós para fazer
como nós iremos fazer uma grande caminhada com os parceiros no dia 11 de abril, para fazer este progresso que nós necessitamos. Então as famílias não se fechem, porque não é o fim do mundo. Pode ser o início de uma grande jornada. Doutora Maria da Luz é a presidente da Associação Coração Azul, que lida com famílias com filhos autistas. Vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Esperamos contar consigo em outras oportunidades. Nós é que agradecemos. Muitíssimo obrigada. E nós aqui vamos seguir olhando para outras que marcam a atualidade no país, os pontos altos da trajetória de Angola nos organismos internacionais, com realce para 2 mandatos no Conselho de Segurança da ONU e a presidência da União Africana foram nesta quarta-feira destacados pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Falava na abertura da conferência sobre os 50 anos de Angola nas organizações internacionais. Inúmeros oradores, desde diplomatas, académicos, especialistas em relações internacionais, estão reunidos na conferência que promove uma reflexão sobre as várias etapas da diplomacia angolana, com maior incidência para a análise das experiências no seio da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, e nas Nações Unidas. Angola foi admitida na extinta OUA a 12 de fevereiro de 1976, ao passo que na Organização das Nações Unidas, o país do Angola Avante viu seu reconhecimento acontecer no dia 1 de dezembro de 1976. São 50 anos em que o país tem se destacado como promotor e defensor incondicional da paz. Angola tem desempenhado um papel consistente como fator de equilíbrio, promotor da paz e catalisador de soluções africanas para os problemas africanos. A nossa ação em processo de mediação, estabilização regional, particularmente na África Central e Austral, reflete uma diplomacia assente na credibilidade, na confiança e no compromisso com a paz duradoura. Na abertura da conferência, o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, enumerou alguns dos momentos mais altos da República de Angola na ONU, onde chama a atenção as 2 presenças no Conselho de Segurança da organização. Nestes 50 anos, Angola cumpriu 2 mandatos no Conselho de Segurança da ONU na qualidade de membro não permanente. Exerceu o mandato igualmente no Conselho Econômico, mandatos, aliás, no Conselho Econômico e Social ECOSOC das Nações Unidas, na Comissão da Consolidação da Paz da ONU. Neste momento, cumpre um 2º mandato no Conselho dos Direitos Humanos da ONU e um 4º mandato no Conselho de Paz e Segurança da União Africana, de forma interpolada. Já no capítulo da extinta OUA, Organização de Unidade Africana, atual União Africana, o chefe da diplomacia sinalizou a presidência de Angola, concluída em fevereiro deste ano, facto que mereceu e continua a merecer elogios de inúmeros países e organismos multilaterais. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e diplomata número 1, acaba de completar mandatos na presidência da União Africana, na CIRGL, na OSP, depois de presidir a nossa SADC da África Austral. Na ocasião, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, realçou o papel desempenhado pela comunicação social na promoção e divulgação dos feitos da diplomacia angolana. A comunicação social, e foi possível, durante a abertura desse evento, mostrarmos os momentos históricos que culminaram com o hastear da bandeira do nosso país na sede das Nações Unidas. Portanto, isso tudo é fruto daquilo que a comunicação social fez, tem feito e com certeza continuará a fazer, registrando os marcos importantes daquilo que é o desenvolvimento do nosso país. A conferência reserva espaço para uma exposição fotográfica que narra por imagens a história da diplomacia de Angola ao longo dos últimos 50 anos. Anos reafirmam o compromisso de Angola com a paz e segurança dos povos em todo o mundo. Segundo os diplomatas, desde a sua independência, o país sempre pautou por uma diplomacia de liberdade.
dos povos. A integração de Angola nos Comitês de Libertação da África é prova inequívoca do compromisso do país com a paz e segurança dos povos. O embaixador Matias Pires, um dos preletores do painel subordinado ao tema O papel de Angola nos Comitês de Libertação da OUA, explica que a luta pela libertação de Nelson Mandela, da Namíbia e do Zimbábue justificam a postura de Angola enquanto defensora da paz. O embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante permanente da República de Angola junto das Nações Unidas desde 2023, Francisco José da Cruz, endossa que Angola sempre se posicionou como promotora da paz e da segurança. Uma vez conquistada a independência, a partir de março de 1976, Angola dedicou-se no apoio aos movimentos de libertação de outros estados que ainda estavam sob jugo colonial. Aliás, é conhecida a máxima do Presidente Negro, segundo a qual na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul estava a continuação da nossa luta. Por isso mesmo, Angola bateu-se de forma engajada para a luta contra o regime do apartheid, quer no plano militar como no plano diplomático, resultando no seu isolamento pleno ao nível tanto da comunidade internacional, até que, como consequência natural do desfecho da Batalha do Cuito-Cuanaval, tivemos, portanto, o fim do apartheid, a independência da Namíbia, a libertação de Nelson Mandela. Angola, ao longo dos 50 anos, conseguiu firmar-se como um parceiro importante, sobretudo nas questões de paz e segurança. Desde a proclamação da independência, que decidimos dar um grande apoio à libertação dos povos, e temos mantido essa posição de que todos os povos têm direito à soberania, à sua autodeterminação, e nesse aspecto temos desempenhado um grande papel. Também na resolução dos problemas que ainda continuam a agraçar, sobretudo em África, nas questões de conflito. Nós precisamos de paz e estabilidade para haver desenvolvimento. Angola encerrou recentemente a sua presidência pro tempore na União Africana, período aproveitado para defender iniciativas que passam pela construção de infraestruturas para o desenvolvimento da África e a busca de soluções africanas para os problemas africanos. O embaixador de Angola na Etiópia e na União Africana, Miguel Bembe, acrescenta que o país defendeu também a inclusão de mais quadros africanos na Comissão da Organização Continental. Angola promoveu este processo que vai garantir o recrutamento, a meritocracia dos cidadãos africanos que queiram, portanto, trabalhar a nível da União Africana. Este processo vem reforçar a necessidade de garantir que os melhores talentos dos países, dos Estados-membros da União Africana, possam ter a oportunidade de poder trabalhar na organização continental. Portanto, eu penso que estes são os elementos fundamentais e o documento sobre os métodos de trabalho na União Africana. Penso que este ficará nos anais da história da presidência de Angola como um dos principais contributos do nosso país. A seguir, vamos olhar novamente para as manchetes dos jornais nesta quinta-feira. E começamos no jornal norte-americano The Washington Post, que escreve: Trump afirma que o conflito com o Irão está quase concluído enquanto busca acalmar as preocupações económicas. O discurso do presidente ocorre enquanto a Casa Branca tenta conter as consequências de um conflito que fez os preços da gasolina dispararem e azedou os sentimentos dos americanos em relação a Trump. O jornal francês Le Figaro também traz em destaque notícias sobre o conflito no Médio Oriente. Trump ataca Macron e ameaça deixar a OTAN. O presidente americano acusa a França de não oferecer nenhuma ajuda contra o governo iraniano e estende as suas críticas à Aliança Atlântica, cuja utilidade ele questiona veementemente.
O jornal desportivo A Bola escreve de miserável a patético. Adjetivos duros na escalada da guerra Sporting Futebol Clube do Porto. Frederico Varandas deixou 5 perguntas para o homólogo. André Vilas Boas promete consequências jurídicas para os Leões após o arquivamento do caso do balneário de handebol. Presidentes recebidos por ministra e secretário de Estado de tutela. O tempo no Manhã Girassol, pela última vez, começamos na cidade capital, que tem o dia com previsão de chuva ligeira. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima 32, a umidade do ar 74%. Ainda latando, a previsão é de um dia com algumas trovoadas e as temperaturas vão oscilar entre 22 graus de mínima, 31 de máxima, umidade do ar 74%. O último intervalo nesta edição do Manhã Girassol é o regresso a seguir. E no próximo bloco vamos olhar para a atualidade esportiva com a Georgina João. Até já. Oito horas e 46 minutos. Vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol neste último bloco. E tal como eu fiz referência com a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia. Bom dia, Iracema. Quinta-feira Santa. Muito obrigada. As notícias do desporto para hoje são santas também, ou nem por isso? Vamos ver. Bom dia para quem nos acompanha a esta hora. Ontem, Iracema, no período das 21 horas, a FAF fez sair o comunicado número 59, a informar que o Petro de Luanda ganhou o clássico número 91 por 3-0, isso na Secretaria, devido à não comparência do 1º de agosto no Estádio Nacional, 11 de novembro, onde a princípio estava para ser realizado o jogo. Neste momento, o Petro está a liderar o campeonato com 49 pontos. O 1º de agosto desce para a 3ª posição, agora com 40 pontos fica mais difícil alcançar o Petro de Luanda. Então é uma notícia muito triste para os adeptos militares. Não é uma notícia santa. Para os tricolores? Não, os tricolores. Notícia não, santa. Os militares. Para os militares. Agora sim que está correto. Os tricolores são o Petro de Luanda, exato, no caso, os militares. Então não é uma notícia santa. Não é uma notícia santa para os militares, mas exato, se calhar para os tricolores, exatamente, que vão fugindo na tabela classificativa. Porque agora o segundo classificado é o Ilhéte Bengala e fica mais difícil para o 1º de agosto chegar até ao título. Mas ainda temos muitos jogos. Exatamente. A jornada... Ainda temos a jornada número 20 neste fim de semana e o 1º de agosto pode vencer o Desportivo da Huila já neste fim de semana e o Petro pode perder. Tudo pode acontecer, ainda tem muita água. Nada está fechado. Nada está perdido para o 1º de agosto. Ainda. Matematicamente ainda é possível. Ainda é possível. E vamos falar também de basquetebol. O Petro conseguiu a 2ª vitória na 6ª edição da BAL, que está a acontecer na África do Sul, a Conferência Kalahari, e infelizmente as nossas meninas do basquetebol em cadeira de rodas não conseguiram o passe para a final, mas podem lutar para o bronze. 3º lugar, exatamente. Olha, Georgina, o cardápio está santo. Vamos às notícias uma a uma agora aqui no Manhã Girassol sobre o apaixonante mundo dos desportos. É contigo. Muito obrigada. E vamos começar mesmo com a Federação Angolana de Futebol, que confirmou em comunicado a derrota por 3-0 do 1º de agosto pela falta de comparência no Clássico 91, que estava agendado para o dia 22 de março no Estádio Nacional, 11 de novembro. A Federação Angolana de Futebol anunciou nesta quarta-feira, por via do comunicado oficial número 59, a decisão sobre o jogo número 150 da 19ª jornada do Girabola 2025-2026, envolvendo o Clube Desportivo 1º de agosto e o Petro de Luanda. Após reunião extraordinária realizada no dia 26 de março, o órgão disciplinar concluiu que a ausência do 1º de agosto não foi devidamente justificada dentro dos prazos previstos, nem acompanhada de provas consideradas válidas. Diante dos factos, a FAF aplicou derrota administrativa por 3-0 ao 1º de agosto, declarando o Petro de Luanda vencedor da partida.
O clube militar foi igualmente sancionado com uma multa de 6.000 UCF, equivalentes a 528 mil kwanzas, devendo apresentar o respectivo comprovativo de pagamento no prazo de 5 dias. O comunicado refere ainda que o Conselho de Disciplina, reunido em sessão extraordinária no dia 27 de março de 2026, analisou as declarações prestadas pelo presidente de direção do Clube Desportivo 1º de Agosto, Gouveia João de Sá Miranda, relativas ao jogo, sobre a existência de uma providência cautelar intentada junto do Tribunal da Comarca de Luanda pelo Clube Desportivo 1º de Agosto contra a FAF. O organismo que rege o futebol no nosso país deliberou que o presidente da direção do 1º de Agosto, Gouveia de Sá Miranda, seja punido com 30 dias de suspensão de toda a atividade futebolística e ao pagamento de uma multa de 132 mil kwanzas pelas declarações consideradas injuriosas contra a FAF e os seus dirigentes. Com esta deliberação, o Petro de Luanda reforça a liderança do Girabola, passando a somar 49 pontos, enquanto o 1º de Agosto desce para a terceira posição com 40 pontos. A direção de competições da FAF foi orientada a acompanhar o caso e garantir o cumprimento das medidas agora estabelecidas. Angola perdeu nesta quarta-feira com a África do Sul por 10-39 nas meias finais na classe feminina do Campeonato Africano de Basquetebol em cadeira de rodas na versão 5x5 que Luanda acolhe. Apesar da derrota, Angola ainda tem a possibilidade de lutar pela medalha de bronze já nesta quinta-feira, quando defrontar Marrocos, que perdeu ante a Argélia por 50-10. Em masculino, a seleção angolana, que joga para as classificativas, ganhou a Libéria por expressivos 106-6 e joga hoje diante do Egito para definir o 5º lugar do campeonato. Recordo que a prova decorre até o dia 4 de abril e que o africano é qualificativo para o Mundial da categoria, previsto para setembro do ano em curso no Canadá. E o Petro de Luanda derrotou Nairobi City Thunder do Quênia por 97-70 em duelo referente à terceira jornada da Conferência Kalahari Dabal, que se disputa em Pretória, na África do Sul. Iracelma, assim contamos as notícias desportivas no Manhã Girassol, na edição de quinta-feira. E a terminar com uma boa notícia, a segunda vitória do Petro de Luanda na 6ª edição da BAL. Exatamente. Amanhã o Petro vai jogar então com uma equipa também do Quênia, se não estou em erro, que é para a 4ª jornada, e vamos esperar que o Petro consiga mais uma vitória, que é para estar presente na fase final da BAL, que vai acontecer no Ruanda. E mais folgado também, sem pressão, e todo o destaque hoje também é para as nossas jogadoras que vão disputar o 3º lugar do campeonato que nós estamos aqui a organizar. O campeonato de basquetebol em cadeira de rodas. Exatamente, Iracelma. Temos que dar aqui abraços e beijinhos às nossas meninas, apesar de que o mês de março já terminou, mas elas merecem, porque na primeira aparição que fazem conseguem a medalha de prata, isso no 3 contra 3, e chegam até as meias finais na versão 5 contra 5. Hoje, de certeza que vão tudo fazer, vão lutar, que é para conseguir então mais uma medalha para nós, de frente do masculino, que está à procura do 5º lugar. A meta também é superar o 7º lugar alcançado no campeonato anterior. Se conseguirmos o 5º lugar em masculino, creio que será muito bom para Angola, porque quando nós acolhemos, queremos sempre ganhar. Se não dá para ganhar, mas pelo menos ficarmos no pódio. Sim, é isso que vai acontecer logo mais. Vamos ficar no pódio, com bronze, mas estaremos no pódio. Exatamente. Georgina João, da minha parte foi uma honra muito grande tê-la aqui hoje, nesta quinta-feira. Amanhã regressas para fecharmos a semana. Amanhã regresso, sim. Esperamos regressar em grande com as reações dos clubes. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia, boa quinta-feira. Estamos juntos.